Olá, aqui estamos na 13ª aula do curso Educação do Espírito. Curso esse que está sendo desenvolvido com 16 videoaulas. E desta feita, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nós vamos abordar o currículo e também a metodologia do ensino à luz da doutrina espírita. Vamos iniciar por uma abordagem sobre o currículo, porque por mais aberto que ele seja, ele sempre existirá. Nós podemos então dizer que currículo é, primeiro, a soma de experiências que se oferece ao educando sobre os auspícios da escola. Segundo, é a totalidade das experiências de aprendizagem planejadas e também padronizadas pela escola. Terceiro, são todas as experiências dos educandos, que são aceitas pela escola no processo educacional. E quarto, são todas as atividades através das quais os educandos aprendem. Como vemos, nós temos aqui uma conceituação mais elástica de currículo que não se prende à famosa grade curricular, que, aliás, deveria ser chamada de rede curricular, porque todos os conteúdos, todos os aprendizados, todas as atividades, todas as experiências devem se entrecruzar, uma rede. Não podemos ter um ensino estanque. Aqui se ensina isso, ali se ensina outra coisa e assim por diante. E como que esses conteúdos, essas disciplinas, nada tivessem a ver uma com a outra. Pelo contrário, a vida é dinâmica. A cultura humana não é compartimentada. E vivemos no dia a dia diversos aprendizados, diversas experiências e que nós não marcamos exatamente a hora, o tempo para aprender primeiro isso, para depois aplicar aquilo. Nós simplesmente vamos realizando esses aprendizados. Então o currículo ele deve abranger tudo, ele não pode ser restrito, ele não pode, então, repetindo, se prender apenas e tão somente ao conteúdo pré-estabelecido. Porque a vida é educação. E aquilo que o educando vive, aquilo que o educador vive, fazem parte desse currículo dinâmico, interativo. Portanto, nós podemos dizer que, numa visão restrita, currículo é apenas a constituição, é apenas o conjunto das disciplinas e das atividades previamente planejadas. É o que encontramos, por exemplo, nas chamadas escolas tradicionalistas, conservadoras, mas também podemos dizer que o currículo ele é constituído por todas as aprendizagens, por todas as experiências planejadas ou não que ocorrem dentro da instituição educacional e sem esquecermos aqui também da família, que deve ter toda uma interação com a escola. E no caso, mais particularmente aqui do nosso curso, também com o centro espírita. Por isso, no trabalho da chamada evangelização espírita, muito cuidado quando simplesmente copiamos, adaptamos e colamos o que as escolas tradicionais fazem. Porque assistimos muitos centros espíritas desenvolverem a evangelização com um currículo
totalmente fechado, pré-programado e que não dá espaço para outras atividades, outras experiências, não dá espaço para uma participação maior dos próprios educandos. O currículo, ele precisa ser aberto para absorver a vida, preparando para a vida e lembrando que essa vida vai além da existência terrena, porque todos somos almas imortais e que a vida continua no depois da morte. Então, novamente, lembrando, para o Espiritismo, a vida é educação. Nós estamos sempre nos educando, estamos sempre aprendendo, sempre colocando em prática os nossos aprendizados. E o objetivo da encarnação, porque todos nós somos espíritos reencarnados, é o quê? De submeter os espíritos, que somos nós, a um processo pedagógico de evolução. Muitas vezes com a reparação do passado, das ações realizadas em existências passadas, e o desenvolvimento do senso moral, das virtudes nesta encarnação, visando o futuro, uma próxima encarnação, porque essa é a lei divina. Então, a filosofia espírita da educação, quando olha para o currículo, primeiro, conceitua o currículo irrestrito, aberto. Segundo, a filosofia espírita da educação olha o currículo do ponto de vista do progresso do espírito, destinado à perfeição. Portanto, leve em conta a imortalidade do espírito ou da alma, a sua pré-existência e a sua sobrevivência. Terceiro, lembra que fazem parte do currículo todas as ações educativas, inclusive aqui levando em conta a mediunidade, quando aprendemos com os espíritos, que são os seres humanos que se encontram desencarnados. E quarto, a educação espírita, através da sua filosofia, entende a existência, ao mesmo tempo, interagindo, de dois currículos. O currículo chamado escolar, que é aberto e restrito, mas que recebe um planejamento, e o currículo cósmico, que é o currículo que abrange a vida imortal, não apenas a vida aqui na Terra. Portanto, nós podemos ter um currículo técnico, específico, onde nós vamos ter, sim, toda uma rede montada, planejada, de conteúdos, de atividades, de aprendizados, mas vamos ter também, ao mesmo tempo, um currículo geral, que permite, então, que as experiências dos educandos, que os seus conhecimentos adentrem também a esse trabalho, permitindo que eles pesquisem, que eles questionem, que eles façam também o próprio aprendizado, e os educadores como então facilitadores e orientadores de todo esse processo, ensinando somente quando necessário. Ou seja, nós estamos aqui protagonizando um currículo centrado, baseado na aprendizagem e não na ensinagem, que infelizmente ainda prevalece. E nos centros espíritas, nós não podemos repetir esse processo curricular de ensinagem. Nós vamos trabalhar o processo curricular de aprendizagem.
aprendizagem, tirando o centro da educação do professor ou do evangelizador e colocando-o no educando, seja ele a criança, o jovem ou o adulto que está conosco. Essa é a visão sobre o currículo que nós temos através do Espiritismo. Mas para aplicar o currículo é preciso ter uma metodologia. Você já deve ter ouvido falar de metodologia de ensino. Como o Espiritismo vê isso? Como melhor o educador espírita deve agir? Qual é a linha metodológica que ele deve seguir? Muito bem, vamos então passar a palavra a um educador não espírita. E ele que foi um grande pesquisador, considerado filósofo da educação democrática. Estamos falando aqui de John Dewey, um educador norte-americano. Dewey nos diz o seguinte: o espírito não pode desdobrar verdadeira atividade, senão para algum fim que tenha em vista, alguma dificuldade que deve vencer, algum problema que deva resolver, alguma ideia a definir, algum plano a formar. Estas palavras de Dewey nos lembram, então, que é preciso ter um fim, um propósito. Somente a partir daí a educação consegue se desenvolver e aí vamos encontrar um método, uma metodologia para o melhor desenvolvimento do processo educacional. E, portanto, a atividade não pode ser confundida apenas com movimento dos alunos na famosa sala de aula, que preferimos, na verdade, chamar de espaço de aprendizagem coletiva. Não é só uma mudança de nome, é uma mudança de realização, de fato, porque na sala de aula, normalmente, nós temos o professor ensinando e os alunos procurando aprender. No espaço de aprendizagem coletiva, nós temos a interação dos alunos com os alunos, dos alunos com o professor, do professor com os alunos, o tempo todo nesse processo de aprendizagem. Pois bem, nós vamos passar aqui a palavra agora a um educador espírita, que é Ney Lobo, que já trouxemos aqui no nosso curso. E ele diz: o homem é essencialmente o seu espírito. O espírito é essencialmente a inteligência. A inteligência, um pensamento em potência, é essencialmente pensamento. E o pensamento, que é a inteligência em ato, é essencialmente atividade. Você já parou para pensar sobre isso quando olha para os seus educandos, que eles são espíritos, e como espíritos eles são dotados de inteligência, e que a inteligência é que dá o pensamento, e que o pensamento essencialmente é atividade, ou seja, quando pensamos, nós estamos em atividade, não física, não material, mas estamos lá elaborando raciocínios, questionamentos, perguntas, conhecimentos. Isso não pode ser desprezado no ato educacional. Pois bem, nós não vamos aqui mudar tudo de uma só vez. É preciso paulatinamente ir abrindo o currículo e entendendo que a metodologia espírita é aquela que permite a autonomia, a liberdade de aprendizagem por parte do educando.
mas ele entendendo que deve sempre assumir as consequências do uso da sua liberdade e que ele sempre possui deveres a cumprir para garantir os seus direitos. E o Espiritismo proclama a individualização do ensino, porque nós somos individualidades e cada um no seu grau de evolução, cada um com o seu ritmo de aprendizagem, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas competências, cada um com os seus interesses. Isso não pode ser esquecido pelo educador espírita. Portanto, lembremos, olhando para cada educando, que o tempo da existência do espírito é muito diversificado. Nós temos os que são mais novos e os que são mais antigos, porque não sabemos quando fomos criados por Deus. E, portanto, não sabemos quantas encarnações cada um teve, que experiências existenciais já teve, que aprendizados realizou, se ele está aqui hoje na Terra, passando por uma expiação, quais são as provas pelas quais ele tem que passar, nada disso nós sabemos. Mas sabemos que tudo isso é uma realidade, é uma verdade. E nesse processo, nós, educadores espíritas, precisamos então respeitar a vontade, o livre-arbítrio e a velocidade, o ritmo de progressão e aprimoramento de cada espírito, de cada educando. E trabalhando sempre com o seu potencial. É assim, então, que nós vamos levar os nossos educandos, individualidades, ao entendimento da cooperação ou da colaboração, e não simplesmente da competição. Esta pode existir, mas regrada pela fraternidade e pela solidariedade. A cooperação é o princípio organizador da solidariedade e da fraternidade. E a metodologia educacional espírita deve sempre trabalhar a cooperação, para que o nosso educando entenda a importância de cooperar com os seus educadores. Entenda o quanto é importante a cooperação entre seus pais e os educadores, e também entre eles, educandos, com os educadores, com os pais e com a direção da escola ou do centro espírita. E assim, eles terão a tendência muito natural de levar a cooperação para o convívio social, para o relacionamento com os outros, o que infelizmente tem faltado muito. Então nós vimos aqui, nesta videoaula, a visão espírita sobre o currículo e também sobre a metodologia de ensino. Deixamos alguns questionamentos, porque precisamos revisar como estamos trabalhando no Centro Espírita e, no caso de você ser professor, de você ser professora, você está trabalhando também na escola. Vamos pensar bastante sobre isso? Vamos refletir com profundidade? Vou deixar aqui nas indicações bibliográficas alguns livros mais ligados a essa questão do currículo e da metodologia, dessa diferença entre aprendizagem e ensinagem. Que você possa fazer aí as boas leituras e possa descobrir um novo universo
para que tenhamos uma rede curricular aberta e uma metodologia que propicie a participação de todos, porque afinal de contas, somos eternos educandos e ainda temos muito o que aprender perante a imensidade cósmica da criação divina. Um grande abraço a você, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Até a próxima videoaula, continuando o curso Educação do Espírito.